Presidente, estou me sentindo aqui um estranho no ninho. Eu sou um político. Esta é uma casa política. Política é uma palavra que vem do radical grego polis. Polis é a cidade, ao qual se acrescenta um sufixo ico, que transforma substantivo em adjetivo. Política é a administração da cidade, por extensão do Estado e da nação. E essa questão tem que ser encarada pelo Congresso Nacional e por essa comissão sob uma perspectiva política e radical. Radical é outra palavra que vem do italiano, não do grego, que significa raiz. Qual é a raiz desse problema todo? Nós temos, de um lado, o crime cometido com a fisiologia na nomeação dos fiscais da Secretaria de Agricultura, e eu, de certa forma, estou envolvido nisso, presidente, porque eu fui consultado em determinado momento pela ministra Cátia Abreu, dizendo que uma das regras do governo era observar indicações parlamentares para a nomeação dos superintendentes. A senadora Cátia Abreu já prestou uma informação que eu vi publicada hoje ao Josias de Souza, se não me engano, dizendo com toda clareza a resposta que eu lhe dei. Eu disse o seguinte: senadora, em primeiro lugar, não aceite a indicação fisiológica da bancada. Existem rumores muito sérios sobre a manipulação da fiscalização no Paraná e no Brasil. E, em segundo lugar, eu não farei indicação, porque eu sou contra indicações fisiológicas numa atividade que diz respeito à fiscalização de um dos setores mais importantes do Brasil. E eu sugeri à ministra que procurasse um técnico absolutamente isento para assumir a coordenação da fiscalização no meu estado do Paraná. Mas a ministra sofreu pressão fisiológica, não política, porque política diz respeito à administração. Ela sofreu pressão do atual ministro de Justiça do Brasil, Osmar Serralho. Ela deixa clara isso, inclusive, na entrevista que deu ao Josias de Souza, e é um outro deputado federal, que é o Sérgio Souza. E acabou, em função da visão do governo de coalizão, da famosa governabilidade, tendo que, contrariamente à sua vontade, que nomear o tal Daniel. Então, nós temos um problema criminal, mas político antes de tudo. E o segundo problema que temos é o absurdo corporativo da Polícia Federal. 34 fiscais da Secretaria da Agricultura, que tem 11 mil trabalhadores. 4.800 frigoríficos, tem 21 atingidos. Então, é evidente que foi uma irresponsabilidade corporativa dentro deste veso de conseguir a independência da Polícia Federal. É um assunto político que tem que ser resolvido. E nós temos que ir, senhores senadores, à raiz do problema. A raiz do problema é a corrupção nesse tipo de governo de coalizão, os interesses muito claros que se sucedem nos acertos entre frigoríficos e financiamentos de campanha. É muito importante, se é que essa comissão se respeita, se é que o Senado tem alguma utilidade nesse momento sério da política brasileira, que nós convoquemos, não é convidemos, o delegado da Polícia Federal, sim, para dizer por que exacerbou, transformando num problema monumental, um problema pontual de corrupção política na República. E convocar aqui o ministro Osmar Serralho para explicar por que se empenhou tanto para a nomeação de um quadro que o Paraná, o Brasil, as árvores das ruas e as pedras das calçadas sabiam que operava um sistema de corrupção no Paraná. E ele continua ministro da Justiça e está sendo investigado agora pela Polícia Federal, que é sua subordinada. É claro, senador Moca, que nós temos que defender o mercado brasileiro no mundo. Não é à toa que a semana que vem chegam os primeiros contêineres de carne norte-americana aqui. Mas, de repente, nessa confusão, nessa anomia, nessa falta de comando do Estado, me fazem o presidente da República fazer uma demonstração de segurança da carne brasileira na Steak Bull.
uma churrascaria que, segundo o Google, oferece aos consumidores carne norte-americana, australiana e argentina. Então, nós estamos vendo que está havendo uma falta de comando nesse processo todo. Mas não tem cabimento o Senado se furtar agora a aprofundar a investigação. Chamar o deputado Osmar Serralho para explicar por que insistiu em manter o esquema de corrupção na fiscalização. Afinal, o que fazemos nós aqui? Vamos jogar com firmeza, com dureza na reabilitação do mercado brasileiro? E outra coisa, o governo politicamente, o governo brasileiro, já devia ter cancelado as compras da Samsung e da Coreia e retalhado o exagero que estão cometendo outros países numa chantagem que vai derrubar o preço da carne brasileira, que será seguramente comprada e vendida como carne australiana ou norte-americana nos mercados do mundo. O Brasil precisa se dar ao respeito. E, acima de tudo, senador Tasso Gereissati, essa comissão tem que se dar ao respeito e politicamente aprofundar a investigação sobre esse problema. Nós não podemos ficar fugindo disso e fazendo barretadas fisiológicas a companheiros que estão no governo ou não estão no governo. É muito mais importante a imagem do Brasil, e a imagem do Brasil diz respeito à firmeza, à seriedade, que nós possamos encarar esse problema. Eu quero reiterar o meu apoio à proposta da senadora Gleisi Hoffmann. Sim, vamos trazer um ministro da Agricultura, sem dúvida alguma. Vamos viabilizar caminhos de defesa do mercado brasileiro, mas vamos convocar também o ministro da Justiça responsável pelo escândalo, o senador Sérgio Souza, que com ele foi pressionar a ministra, então, da Agricultura para nomear uma quadrilha na fiscalização do Paraná. E assim nós estaremos levando o Senado a sério. O resto é escapismo. O resto é para divertir, também do italiano divertere, que significa desviar do que importa. Não vamos fugir à responsabilidade concreta da investigação.